Fala galera, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos finalizar aquela temática massa a partir da resolução de exercícios que sobre a dinâmica populacional global e a evolução demográfica, tá? Nós vamos responder hoje questões acerca desse assunto muito importante, constantemente cobrado nas provas, beleza? Sempre lembrando, galera, que essa aula e outras estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, inclusive a aula teórica que vai embasar a resolução dessas questões, tá? Então, quiser dar aquele up no seu estudo, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias. Belezinha? Então, galerinha, sem mais delongas, né? Vamos começar com chave de ouro fazendo aquele nosso mantrazinho básico, ó. Respirou, oxigenou o cérebro para a gente ir agora para cima, porque vai ser muito sucesso. E olha a primeira questão que bacana, olha o que ela te diz. O crescimento vegetativo é uma das principais variáveis adotadas pela demografia. Esse indicador exprime a relação entre o que, galera? Tá? E aí ele diz, letra A, volume de crescimento absoluto e volume do crescimento relativo de uma nação. Letra B, o registro da mortalidade infantil e o registro da mortalidade materna quando comparados. Letra C, o aumento da população absoluta e o saldo migratório. Letra D, o indicador de densidade demográfica e a área territorial. Ou letra E, o número de nascimentos e o número de mortes de uma população. Vamos fazer aquele remember, né? Vamos dar aquela lembrada bacana sobre o que é crescimento vegetativo, galera. Tá? Crescimento vegetativo é um índice muito importante, porque é ele que vai te demonstrar se uma população de uma região, de um país, ela vai crescer em número de habitantes, se manter em número e envelhecer por consequência, ou se essa população está diminuindo. Então, é um elemento muito importante para principalmente balizar políticas públicas. Como o crescimento vegetativo, Marcos, ele é elaborado a partir da comparação de dois dados importantes, galera, tá? A taxa de natalidade, o número de nascido em um período, e a taxa de mortalidade. Então, eu faço a comparação entre esses dois elementos e o saldo desse resultado é o que eu chamo de crescimento vegetativo. Um exemplo simples, tá? Então, imagina que eu tenho um país que eu tenho 10 habitantes, tá? E eu vou fazer a comparação no começo do ano e no final do ano. Então, começo do ano, 10 habitantes. Chegou ao final do ano, galera, vamos supor que nasceram 5 pessoas. Então, a população desse país passou de 10 para 5. Né? Só que, nesse mesmo período, morreram 3 pessoas. Então, de 15 menos 3, 2. Ou seja, no final das contas, a população desse país saiu de 10 para 12 habitantes. A população cresceu em número, eu tenho um crescimento vegetativo positivo. A população aumentando. Tá? Então, agora fica fácil, né? Então, o nosso gabarito, o crescimento vegetativo, é uma principal variável adotada pela demografia e ele exprime a relação entre o número de nascimentos, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Belezinha? Questão facinha, né? Questão também muito importante. Bora evoluir, tá? Olha o que a segunda questão ela te fala. O século XX ficou marcado por profundas mudanças demográficas em nível mundial. Indique a alternativa que apresenta um fator que influenciou a demografia neste período. Galerinha, dando aquela lembrada importante, tá? O mundo ele vai passar por uma chamada transição demográfica. O que seria isso, Marcos? Seria a alteração nos padrões da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que vai dar o resultado do seu crescimento vegetativo. Como explicamos na aula teórica, o mundo, no primeiro momento, na chamada pré-transição, vai ter uma fase de alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Resultado, a população crescia em um ritmo bem lento. Tá? Com o advento das revoluções industriais,
da urbanização e, no primeiro momento, a melhora da qualidade de vida a partir do desenvolvimento do saneamento básico, a partir da evolução da medicina, tanto preventiva quanto curativa, nós vamos ter uma queda, no primeiro momento, clara da taxa de mortalidade. Resultado, continuava nascendo muita gente, mas já não estava morrendo muita gente. Resultado, a população vai ter um grande crescimento. Principalmente no século XX, o mundo ele vai provar de um grande crescimento populacional, tá, galera? Então, vamos para a questão aqui, vamos ver o que a questão te diz, né? Então, qual é o resultado? É a diminuição da participação das mulheres no mercado de trabalho? Ocorre isso no século XX? A gente já falou, né? Não. Uma das características, principalmente na terceira fase, né, da transição demográfica, vai ser a queda da taxa de natalidade, que vai se exprimir por quê? Pelo aumento da urbanização, aumento do custo de vida, evolução dos métodos contraceptivos e, claro, a inserção da mulher ao mercado de trabalho, que vai fazer com que essas tenham filhos mais tardiamente, tá? Então, a letra A a gente já sabe que é errado. Letra B, no século XX vai apresentar uma ausência de políticas de melhora do saneamento básico urbano. Falamos que não, falamos que justamente é o contrário, há uma melhora. Né? De maneira geral, no mundo, claro que quando nós vamos olhar as regiões desenvolvidas, elas vão estar em um nível acima das regiões emergentes e subdesenvolvidas. Ainda estão, né, as regiões desenvolvidas estão mais acima nesse processo. Mas é notório perceber que o mundo ele vai vivenciar essa melhoria. Então, a letra B está errada. Letra C, vai apresentar um crescimento exacerbado da população absoluta em todo o mundo, ou seja, a população vai crescer, galera? Será? Vamos dar uma olhadinha bem aqui nesse gráfico, olha aí, ó, que eu estava te explicando. Taxa de natalidade, mortalidade, primeira fase, né, nós temos um crescimento vegetativo baixo. Com a evolução da qualidade de vida, saneamento básico, evolução da medicina, a taxa de mortalidade cai. Resultado, nós temos um período de aceleração demográfica, que vai acontecer no mundo, principalmente no século XX. Lembrando que a Europa, as regiões desenvolvidas, principalmente a Europa Ocidental, os Estados Unidos, vão estar à frente nesse processo de transição demográfica. Tá? Enquanto países como o Brasil, por exemplo, estão na terceira fase, ou seja, uma fase de desaceleração demográfica, com a queda da taxa de natalidade, os países europeus desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, já estão na quarta fase, uma fase de estabilização demográfica, onde tu tem uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade, o que leva ao crescimento vegetativo dessas regiões já ser positivo muito baixo, neutro, a população envelhecendo e se mantendo em número, ou até negativo, beleza? Então, voltando para a questão, qual é a nossa resposta, galera? É a letra C, né? Vai apresentar um crescimento exacerbado, ou seja, um crescimento muito rápido, né, da população absoluta em todo o mundo. Bacaninha? Vamos ver só o erro das outras alternativas. Letra D, no século XX, a retração de movimentos migratórios entre as nações do globo. O que é retração, Marcos? Diminuição, né? Não vai acontecer isso, nós vamos ter aí o aumento, né, principalmente de movimentos migratórios. E a letra E, vai ocorrer a deteriorização das condições de saúde de grande parte da população? Não, vai haver a melhora, né, de maneira geral, o que vai contribuir para a queda da taxa de mortalidade. Beleza? Olha quanta coisa bacana nessa questão. Então, ó, dá aquela respirada. Bora evoluir que tem mais coisa bacana. Olha a terceira questão. Analise os gráficos a seguir e responda corretamente. Antes de olharmos as alternativas, vamos dar uma interpretada nesse gráfico. Nós temos aqui duas pirâmides etárias de regiões diferentes do globo. Uma do continente africano, de 2006, e a outra da Europa, do mesmo prazo de 2006. E nós vamos perceber aí uma diferença gritante entre elas, né? Vamos analisar primeiramente a pirâmide etária africana. Primeira coisa que nós vamos perceber aqui é que essa pirâmide ela vai apresentar uma alta taxa de natalidade, né? Nós vamos ter aí um grande índice de pessoas entre 0 e 4 anos de idade, de 5 a 9, ou seja, a taxa de natalidade ela é bem elevada. Tá? Uma outra coisa que a gente pode perceber é que com o passar dos anos, a taxa de natalidade vai diminuindo, ou seja, a expectativa de vida vai caindo. Quando nós vamos olhar nas altas idades, né, acima de 80 anos, tu já tem aqui um menor contingente populacional, ou seja, a expectativa de vida dessas regiões ainda não é tão alta, tá certo?
Olha da Europa. Primeira coisa importante que a gente vai perceber, fazendo essa comparação entre ambas, é que a taxa de natalidade europeia é bem menor quando comparada com a taxa de natalidade africana. Né? Um outro dado interessante que nós vamos perceber que o maior contingente populacional europeu vai estar concentrado na fase de adultos, onde tu tem a linha azul, diferentemente da África, que tu vai ter na população jovem. Um outro dado interessante que também chama muito a atenção é a expectativa de vida. Enquanto no continente africano tu tem uma taxa de vida, uma expectativa de vida baixa, nós percebemos que na Europa a expectativa de vida ela é bem mais alta, tá certo? E a gente percebe aqui pelos espaços como eles são bem grandes. Beleza? Então, interpretamos aí várias informações dessa pirâmide etária, então bora para a questão agora. Então, analisando as pirâmides, responda. Letra A. Percebe-se uma estagnação populacional do continente africano comparada à população europeia. Galera, primeira coisa marcante que nós falamos, não há uma estagnação populacional na África. Pelo contrário, nós temos aqui claramente uma taxa de natalidade elevada que vai fazer com que a população continue a crescer. Lembra que quando falamos sobre crescimento populacional entre regiões desenvolvidas e regiões pobres, subdesenvolvidas ou emergentes, existe uma diferença muito grande. Nas regiões mais desenvolvidas, o crescimento populacional ele já ocorre em ritmo mais lento, enquanto em regiões mais pobres, emergentes e subdesenvolvidas, o crescimento ele é mais rápido, tá? Então sabemos que a letra A ela está errada, tá? Não existe essa estagnação. Beleza? Letra B. A pirâmide etária da Europa demonstra que tal continente vive um processo de explosão demográfica. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, galera. Primeiramente, o que é essa explosão demográfica, Marcos? É quando tu tem um crescimento expressivo da população. Isso só vai ser possível com altas taxas de natalidade, galera. Olha a taxa de natalidade da Europa. Não é alta. Então, a Europa não vivencia um processo de explosão demográfica. Se fôssemos perguntar qual dos dois vai apresentar uma explosão demográfica, seria o continente africano, porque apresenta altas taxas de natalidade, galera. Então, a letra B também é falsa, errada, tá? Letra C. A pirâmide etária do continente africano demonstra maior expectativa de vida quando comparada ao continente europeu. Sabes, né? Mas vamos olhar no gráfico. Olha a expectativa de vida da África e da Europa. Muito pelo contrário, a expectativa da Europa, da região desenvolvida, ela é bem maior quando comparada à expectativa do continente africano, que é uma região de países emergentes, como a África do Sul, e subdesenvolvida em grande parte. Né? Então, a letra C também é falsa, galera. Beleza? Vamos evoluir. Letra D. Percebe-se o envelhecimento da população europeia gerado pelo aumento da expectativa de vida nesse continente, galera. Nós temos um envelhecimento da população europeia com certeza. Veja que esse dado é de 2006. Se formos analisar uma pirâmide etária mais recente de países como, por exemplo, a Alemanha, você vai perceber que grande parte desse corpo populacional já se deslocou para as idades superiores. Ou seja, de fato, há um aumento da expectativa de vida na Europa, principalmente na Europa Ocidental, que é a região mais desenvolvida. Então, galera, a letra D ela está corretíssima, né? Percebe-se o envelhecimento da população europeia gerado pelo aumento da expectativa de vida nesse continente. E bora ver o erro, claro, da letra E, né? Percebe-se que tanto o continente europeu quanto o africano apresentam os mesmos índices de taxa de natalidade e expectativa de vida? Ora, galera, são totalmente diferentes, né? A taxa de natalidade da África é altíssima quando comparada com os dados europeus e a expectativa de vida da Europa é muito maior do que a expectativa de vida do continente africano. Então, ela está totalmente errada. Beleza? Que questão legal, né? Questão de gráfico, galera. Muita atenção, tá? Sempre analisar com calma que você consegue responder. Belezinha? Bora evoluir que tem mais questão legal aí para a gente responder. Olha o que a quarta questão nos diz. Analise, assinale a alternativa abaixo que apresenta uma característica demográfica brasileira no presente século XXI, né? O atual século que nós estamos inseridos, que vai de 2001, né, até aí 2100, tá?
Letra A, diminuição da taxa de natalidade. Letra B, retração da expectativa de vida. Letra C, aumento da mortalidade infantil. Letra D, crescimento vegetativo negativo. Ou letra E, elevação do êxodo da zona rural. Galerinha, vamos falar sobre o nosso país, sobre o Brasil. Primeira coisa importante, o Brasil, como eu já disse para vocês, ele se encontra na terceira fase da transição demográfica. O que isso vai representar dizer, Marcos? Nós estamos em um período de desaceleração em relação ao nosso crescimento populacional. Tá? Nós já passamos pelo período da queda da taxa de mortalidade, onde a taxa de natalidade se manteve alta, então vai ser o período que a população vai crescer em um ritmo muito rápido. E estamos atualmente com a queda da taxa de natalidade. Motivos, Marcos? Intensificação da urbanização, que leva a um maior custo de vida. Nós temos aí um maior planejamento familiar, as pessoas estão tendo um planejamento de vida baseado no estudo, mercado de trabalho, para depois buscar ter filhos. Evolução dos métodos contraceptivos, tá, galera? Ou seja, camisinha, anticoncepcionais, que vão aí evitar a possibilidade de ter filhos, né? Nós temos também a inserção da mulher ao mercado de trabalho, galera, tá? Que faz com que muitas dessas tenham que dividir a vida de mãe e a carreira profissional e muitas vezes nem querem ter filhos. Então, tudo isso são tendências que o Brasil vem passando, tendências que a Europa também já passou. Isso fica muito claro quando vamos analisar a pirâmide etária brasileira. Perceba, galera, que na década de 80 nós tínhamos características: uma alta taxa de natalidade, maior contingente populacional concentrado na população jovem, né? E com o passar dos anos nós tínhamos aí o aumento da mortalidade, ou seja, não tínhamos aí uma expectativa de vida elevada. A pirâmide de 2020, né, aí 40 anos depois, já vai ter uma mudança. A taxa de natalidade já começa a cair, que é uma característica brasileira, lembre-se disso na tua prova, tá? A população brasileira, ela continua a crescer, ou seja, aumentar em número de habitantes, só que em um ritmo mais lento do que em décadas anteriores, ou seja, a população está crescendo, mas já está crescendo em um ritmo mais lento, tá? E aí a gente percebe claramente uma estagnação ali da taxa de natalidade, que vai começando a diminuir. O corpo populacional, em sua grande maioria, já está passando da fase jovem para a fase adulta. Perceba aqui, ó, entre 35 e 39 anos, tu já tem um grande contingente populacional, ou seja, a população brasileira também vai fazendo essa transição de uma população jovem para uma população adulta. Uma outra mudança importante é na expectativa de vida. Perceba que a pirâmide de 2020 ela tem um espaço muito maior, né? O que vai representar o quê? Maior expectativa de vida entre homens e mulheres quando comparados à década de 80. Beleza? Então fica fácil, né? Vamos voltar para a questão. Então, qual vai ser essa mudança demográfica brasileira do presente século XXI? Diminuição da taxa de natalidade vai apresentar, sim ou não? Sim, né, galera? Esse é o nosso gabarito. A letra B, retração da expectativa de vida, diminuição? Não, vem aumentando, nós já falamos sobre isso. Letra C, o aumento da mortalidade infantil? Não, galera, a mortalidade infantil vem caindo no Brasil com a evolução do saneamento básico, da medicina preventiva, tá, que nós já falamos. Letra D, vem apresentando um crescimento vegetativo negativo, ou seja, a população brasileira está diminuindo em número de habitantes? Também não, né? Acabamos de deixar claro, a população brasileira continua a crescer, ou seja, tem um crescimento vegetativo positivo, só que em um ritmo mais lento. Tá? E a letra E, elevação do êxodo da zona rural, também não, né? Não temos essa característica, beleza? Já tem uma diminuição. E para a gente finalizar, né, questão aqui interessante, ele diz o seguinte: o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total, graças aos avanços da medicina e da ciência. A população está cada vez mais velha. Beleza, uma tendência que a Europa vem passando e que o Brasil também vem acompanhando. Isso ocorre por quê? Letra A. Qual é, galera, a característica que vai fazer com que a população europeia venha envelhecendo? Letra A. Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. A Europa vem passando por isso. Declínio da taxa de natalidade? Com certeza. O aumento da longevidade?
Com certeza. Então, o nosso gabarito já está aqui, né, galera? É a letra A. A Europa vem passando por um declínio da taxa de natalidade e, por consequência, também o aumento da longevidade, ou seja, da expectativa de vida. A Europa já está ali na quarta fase da transição demográfica, a fase de estabilização, que vai apresentar um crescimento vegetativo neutro, a população se mantendo em número envelhecendo ou negativo. Beleza? Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!